Nesse vídeo, eu vou te apresentar os 3 níveis de agentes de IA para vendas que existem hoje dentro do mercado. Desde os mais simples, que vão economizar algumas horas do seu time, até os mais complexos, que vão permitir o seu time vender muito mais, que vão aumentar suas vendas, suas conversões e que vão dar superpoderes para os seus vendedores. Meu nome é Flávio Marques, eu sou CEO da SmartSite.ai. Nos últimos 12 meses, a gente atendeu diversas empresas dentro do Brasil, de diversos portes e segmentos, desenvolvendo agentes de IA para suas operações, para suas áreas comerciais e até mesmo ajudando essas empresas a construir produtos de inteligência artificial. Eu sei que a maior parte dos times de vendas passam pelo mesmo problema. Você tem uma dificuldade muito grande em atender esses leads com velocidade, em conseguir dar as respostas certas, em treinar o seu time de vendas para conseguir quebrar todas as objeções e muitas vezes utilizar uma inteligência artificial aparece como a melhor alternativa. Se no final de 2025 você ainda não está usando nenhuma estrutura de inteligência artificial no seu time de vendas, você está deixando muito dinheiro na mesa, está deixando os seus leads serem atendidos mais rápido pela concorrência e não está dando nem chance do seu time de vendas ser colocado à frente desses leads para poder vender os seus produtos, os seus serviços, as suas soluções. Quando a gente fala de agentes de IA para vendas, existem 3 níveis do jogo. O primeiro nível desses agentes de IA é o que a gente chama aqui na Smart Side de comunicador básico. Ele é o mais acessível, ele é o mais barato, é o mais comum e o que a maior parte das empresas utilizam. Que geralmente você pode fazer com plataformas prontas, né? Que você só vai lá, edita um prompt, coloca algumas informações da sua empresa, ou você vai pagar provavelmente o sobrinho da sua amiga do Pilates, que ele está começando a mexer com agentes de IA e vai te vender uma automação maravilhosa por R$ 500. Mas a prática é que esses agentes, o que eles fazem mesmo é dar respostas automáticas em redes sociais e WhatsApp e fazer uma leve captura de contato. Eles garantem resposta imediata, eles fazem qualificação inicial e eles te permitem não perder leads por demora na resposta. Não que isso seja ruim, mas está muito longe de ser o que você realmente precisa, né? Um exemplo prático é que o cliente pergunta o preço de um produto no Instagram. Aí a responde imediatamente, fala o preço daquele produto e solicita um contato para um vendedor. Talvez a pessoa pergunte aonde fica a sua loja, até que horas você está aberto e até aí ele vai super bem. Agora, se ela faz uma pergunta um pouco mais complexa do tipo: esse produto, ele serve para o meu problema específico, que tem as características X, Y, ou ele é indicado para crianças e tal? Aí, meu amigo, a sua IA não vai conseguir performar tão bem, porque no fim do dia ela só recebeu algumas instruções genéricas e é um chat GPT por trás ali. Ela vai acabar inventando e muitas vezes a experiência do cliente não fica tão legal. O objetivo dessas IAs não é necessariamente vender, mas sim iniciar uma conversa, filtrar contatos iniciais e liberar a sua equipe de responder aquelas mesmas perguntas no dia a dia. Mas isso dificilmente vai realmente impulsionar o resultado das suas vendas. Apesar do investimento ser baixo, o resultado que você tem com isso também não é tão alto, não mexe o ponteiro, não te ajuda a vender mais. Subindo o nível, a gente encontra o que a gente chama aqui de assistente inteligente de vendas. Esse agente de IA, ele é capaz de ter um entendimento muito maior de contexto. A pessoa que desenvolveu esse agente para você, e raramente eles vão ser em plataformas prontas, nesse caso, ou você aprendeu a desenvolver, ou contratou um fornecedor um pouco mais sofisticado, ele vai fazer o treinamento desse agente de IA com base na sua cartela de produtos, ele vai estar integrado ao seu estoque, ele vai ter argumentos um pouco mais claros sobre como o seu produto funciona e vai estar conectado a algumas tools básicas, né, como o seu Google Calendar ou como o seu Outlook, para ter a capacidade de agendar reuniões. Nesse caso aqui, imagina que um lead entra em contato pelo WhatsApp e pergunta o preço, mas quer saber também um pouco mais sobre aquele produto, como ele funciona, se é para ele ou não. Ao final daquilo, a gente também faz algumas perguntas para entender se aquele é um lead realmente qualificado, se ele tem fit com o seu negócio. Então, vamos supor que você venda para empresas que faturam mais de R$ 50.000 e que já investem em tráfego pago. Após responder as primeiras perguntas do lead, esse agente vai perguntar: poxa, super bacana, você está faturando quanto aí no seu negócio? Você já investe em tráfego pago? Caso essas respostas sejam positivas, esse agente vai partir para um agendamento e vai perguntar: você tem interesse em falar com um consultor? Você quer falar um pouco aqui com alguém? Quer conhecer um pouco mais do que a gente faz? E vai conseguir consultar no mesmo momento a agenda do seu vendedor, do seu consultor e fazer esse agendamento. Pensa que isso é muito efetivo para empresas que têm produtos mais simples, que têm negócios com alto volume de leads chegando no WhatsApp, mas que precisam de um vendedor para fechar a venda. Esse agente já atende bem, ele consegue gerar essas reuniões, ele elimina esse tempo repetitivo do seu time e ele avança algumas etapas, gerando reuniões para o seu time. Esse nível, ele já representa uma economia de tempo gigantesca para o seu time. Uma das atividades mais caras, demoradas e que exige maior volume dentro do processo de vendas, quando você está falando de leads que vêm de mídias pagas, de canais de conteúdo que chegam até você,
É fazer o primeiro atendimento, a qualificação, é quebrar objeções, é realizar os agendamentos, e esses SDRs conseguem fazer isso com maestria. Eles também vão eventualmente fazer um ou outro follow-up. Se o lead parar de responder, ele é programado para daqui 12 horas mandar uma mensagem, daqui 24 horas mandar outra, e daqui 48 horas mandar uma última mensagem tentando resgatar aquele lead. Isso funciona e começa a aumentar um pouco mais os seus níveis de conversão, ele consegue tirar dúvidas mais concretas do seu cliente, isso começa a gerar mais resultados de vendas. Mas ainda falta alguns pequenos detalhes para que ele realmente leve o seu time de vendas para o próximo nível. E é aqui que a gente chega no nível 3 dos agentes de vendas que realmente geram resultados. É o que a gente chama aqui na Smart Side de vendedores autônomos. Nesse caso, a gente não está construindo um agente de IA ou um funcionário virtual que vai trabalhar 24/7 e que vai atender os seus leads. Mas é literalmente um agente integrado à sua estrutura de vendas. Ele segue o passo a passo completo para cercar o seu lead de todas as frentes. A primeira característica desses agentes é eles estão integrados a um CRM. Eles não simplesmente atendem os leads e aquilo morre ali. Eles fazem um registro no seu CRM, movem os leads de etapas, conseguem deixar observações ali sobre aqueles leads, além de ser muito mais efetivos em quebra de objeções. A gente não está só munindo ele de informações sobre os seus produtos ou sobre os seus serviços. Além de integrar o seu CRM, a gente passa para ele também um treinamento de venda sobre o seu produto. Aqui é como se a gente masterizasse, pegasse aquele seu melhor vendedor e colocasse um agente de IA para se comportar como ele. Se o lead fala que está caro, ele tem a resposta na ponta da língua. Se ele fala que agora não é prioridade, ele sabe implicar essa dor e fazer com que o lead enxergue que aquilo é sim uma prioridade. Ele consegue quebrar essas objeções mais complexas, ele consegue iniciar diálogos mais complexos. Uma das características desses vendedores autônomos é que eles fazem follow-ups específicos para cada tipo de lead. Então, se o lead diz, hoje está tarde, eu não quero conversar, o agente consegue automaticamente registrar para que seja feito um follow-up para esse cara amanhã às 8 da manhã. Enquanto o outro que diz que estou em viagem, volto em 15 dias, esse SDR consegue projetar e entender que ele só pode entrar em contato com aquela pessoa de novo em 15 dias. Se a pessoa parar de responder no meio de uma qualificação, quando ele perguntou, por exemplo, se o preço estava aderente, ele pode voltar e fazer uma pergunta específica sobre aquilo. Ei, fulano, tudo bem? Parece que o preço te assustou, né? Não faz sentido para você continuar? Ele é provocativo, ele consegue entender o contexto de cada lead e fazer aquela interação um pouco mais de personalização. Do outro lado, a pessoa sente que está conversando com alguém que realmente está preocupado com as dores dela. É muito diferente do caso de simplesmente algumas respostas prontas feitas para tentar reativar aquele lead. Geralmente, esse último nível de vendedores autônomos, eles têm o que a gente chama de transbordo, ou human in the loop. Se o lead começa a apresentar algumas perguntas mais complexas e esse agente não sabe para onde responder, em vez de ficar enrolando, ele fala o seguinte: vou chamar um consultor especializado e já volta. E envia uma mensagem para o seu próprio time de vendas avisando: olha, tem um lead lá esperando e eu não sei o que responder para ele. Assume essa conversa e faz a movimentação dentro do CRM para uma etapa onde uma pessoa física, né, um humano do seu time, assuma aquela interação. Isso ajuda muito sobre crises reputacionais, sabe aquelas coisas que a gente vê de IAs que responderam besteiras e que ficaram alucinando, isso queima a empresa? Isso aqui não acontece. Se ela perceber que a pergunta que foi feita está fora do núcleo de competência, ela rapidamente puxa um ser humano. Ao agendar uma reunião, ela envia para o seu time de vendas também um resumo de toda aquela conversa, quais foram as dores exploradas com aquele lead, além de registrar isso tudo muito bem no CRM. Sem contar que a gente pode integrar esse tipo de agente ao seu sistema de pagamento, aos seus links de pagamento, e no caso de você ter uma venda mais transacional, o agente pode até fechar o orçamento, definir o preço com base na sua política, dar descontos ou não também com base na sua política de preços, gerar um Pix, um link de pagamento, conferir se a pessoa pagou e até mover ela para fazer um agendamento de um serviço ou até fazer a compra de um produto dentro da Shopify. Nesse caso aqui, a gente não está falando de uma simples economia de tempo ou de uma melhoria marginal na sua taxa de conversão. A gente está falando em pegar o seu melhor vendedor, ou talvez até aquele vendedor que seja tão bom que ele nem existe na sua empresa hoje, e conseguir colocar ele para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente integrado ao seu processo de vendas, indo de ponta a ponta, fazendo todo o processo que o seu cliente precisa para ser bem atendido, para fechar com você. Aqui é onde a gente está falando daqueles casos em que a gente consegue gerar economia de 30, 40, 50, 60% do seu investimento em pessoas para o seu time de vendas. E muitas vezes a gente está falando aqui de aumento de conversão de 50, 60, 70%. Já imaginou você precisar da metade dos vendedores para ter o dobro de conversão? Isso traria um puta resultado para o seu negócio, né? É isso que alguns clientes aqui na Smart Side estão tendo quando eles acessam os vendedores autônomos que a gente constrói para eles. A gente entende o seu processo de vendas, o nosso time é especialista nisso. Ele consegue entender o seu processo de vendas,
enxergar as principais alavancas e construir agentes de IA que vão ser o seu melhor funcionário, que vão conseguir aumentar sua conversão, reduzir o tempo que você gasta com isso, aumentar a disponibilidade que você tem de investimento em aquisição. Isso significa uma redução do seu CAC, um aumento das suas vendas, uma potencialização incrível da sua conversão e muito mais dinheiro no seu caixa, seja reduzindo o custo ou seja aumentando as suas vendas. Se você quer ter um agente de IA desse dentro da sua operação, que reduz os seus custos, aumenta as suas vendas e bota dinheiro no bolso, o link aqui na descrição tem o nosso site, lá você vai conhecer os nossos cases, os nossos produtos, os nossos serviços e pode entrar em contato com o nosso agente SDR de IA, que vai tirar todas as suas dúvidas e vai entender se a SmartSide pode te ajudar a vender mais, tá bom? Se você quiser saber também como que você pode construir um negócio milionário com IA ainda em 2025, ou quem sabe aí no começo de 2026, clica no link aqui em cima e lá eu te ensino tudo isso, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.